E eu queria, antes de tudo aqui, informá-los que o meu propósito com essa igreja aqui nessa noite, com esse ministério, é corresponder às expectativas de Cristo, tá? E está entre uma dessas expectativas, orientar todos aqueles que estão na fé, ou que se autotitulam cristãos. Porque quando você assume ser cristão, você assume também o dever e a responsabilidade de andar como ele andou. E, infelizmente, nós vivemos épocas, não muito diferentes daquelas que já passaram dentro do cristianismo, onde prevalece na educação religiosa de muitos, conceitos que estão apoiados naquela ideia ou visão generalizada, que grande parte delas, todas se apoiam na razão humana, inclusive também nas expectativas do homem. E sente-se falta disso, de uma verdade que seja provida de Cristo e confirmada nele. E eu digo a você que essa é a nossa ciência, a ciência da fé. A ciência da fé que cremos é aquela que se comprova nele e numa atividade específica dele. Eu me refiro a Cristo, ao próprio Deus. E eu tenho dito a vocês que tudo que caminha separado dele não pode ser chamado de fé e sequer de evangelho. Para ser dele e ser da fé, tem que ser provido dele. E o nosso trabalho aqui é esse, não é estragar a festa de ninguém, não é zoar com ninguém, não é inibir ou impedir direitos. Nós estamos debaixo de uma mesma prerrogativa e nós temos que chegar à conclusão de que evangelho é esse que nós vivemos aqui, se foi ou não pregado por ele. Porque senão, não é evangelho. Então essa igreja tem essa preocupação, já as demais não. Mas essa que você está aqui hoje, você não tenha dúvida, nós zelamos por isso aqui. Bom, diríamos o seguinte: qual é, pastor? Qual o interesse meu em saber se é ou não procedente do evangelho que Jesus pregou, o meu pensamento ou a doutrina que eu obedeço? Simples. Podia-se dizer até matemático. Se essas contas não forem feitas corretamente de acordo com como eles a elaborou e ensinou, o resultado vai ser comprometido. Você pode fazer do seu jeito, você pode fazer da sua forma, mas se não foi como ele calculou, como ele ensinou, como ele testemunhou, o teu jeito, o meu jeito, no final não vai dar certo. Porque precisa ser como ele determinou. Então tudo que envolve a igreja, a vida da igreja ou a fé individual daqueles que estão aqui, a preocupação é essa: que Jesus ele seja o início, o final e o resultado disso tudo. No pensamento isso tem que prevalecer. Agora, se você quer qualquer coisa, se você aceita qualquer coisa, aí isso é um direito seu, mas você não pode quebrar o meu de refletir. Com você aqui nessa noite, inclusive, de que pensando dessa forma aleatória e generalizada, que lá no final você vai ser um desgraçado. Por quê? Porque se for desse jeito, com uso desapropriado e desigual ao que Jesus pregou, Deus não vai lhe honrar. Então a gente tem, obviamente, algo a zelar aqui. E todas as minhas motivações como pastor e como cristão aqui nessa noite se dedicam a isso. E qualquer irmão que subisse hoje aqui para essa tarefa ia fazer o mesmo. Porque nesse momento agora, eu não estou surpreso de saber que a sociedade, ela na festividade de passagem de ano, ela espera um ano melhor pela mudança da folha do calendário. Porque de um ímpio do mundo é esperado por isso. Agora, quando uma igreja que se diz cristã, debaixo do evangelho de Jesus, da vida dele, ela vai à frente e declara um culto especial para a virada do ano, aí nós temos que pensar sobre isso. Porque do ímpio eu posso entender.
Mas de uma igreja que se diz cristã, não. Porque esse conceito de que existe um calendário de valor especial, isso não é bíblico. Pode ser teu conceito, meu conceito, até mesmo do mundo e da sociedade, mas bíblico você não vai conseguir provar em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma, em detalhe nenhum, de que Deus ele tenha firmado data, mês e ano. Inclusive, firmado para cumprir propósitos específicos. A gente mal sabe dizer que ano, que mês e dia Jesus se encarnou. Eu falei isso no Natal. Vocês não têm a data, não têm o dia, não tem mês. O que tem é uma sugestão, outubro. Por causa do tempo. Tá? Do tempo mesmo, climático. Então por que vocês dão data? Então está tudo errado hoje, no que a igreja pensa, sobre muita coisa, tá? E o meu tema com você hoje aqui realmente é isso. Há um calendário especial? Bíblico? Para que a gente realmente possa cumprir, né, rigorosamente essas festividades, confraternizações, quando não muito pelo nascimento de Jesus, agora por um novo ano. Então, há algumas coisas que eu quero explicar para vocês aqui. Em Colossenses acontecia uma coisa parecida. E Paulo foi lá, o apóstolo, advertir. Que quer dizer, a igreja sempre teve esse problema de deixar entrar dentro dela certos grupos que têm por intenção divulgar e disseminar falsas doutrinas. E não era diferente, porque em uma das igrejas que Paulo havia erguido, ele advertiu de que existiam grupos lá, existentes, que estavam difundindo doutrinas, que estavam desviando cristãos do Evangelho de Cristo, do Evangelho verdadeiro de Jesus. Abordando formas de vida, cultura religiosa, e até em alguns detalhes, costumes pagãos. Então ele, no ofício em que estava, deveria exercer o quê? A defesa do Evangelho e da Igreja de Cristo, que é uma coisa natural de todo cristão. Não é porque ele era apóstolo que ele tinha que fazer isso. A prerrogativa pode ser usada por qualquer um de nós. Basta ter a fé e a boa intenção de servir a Jesus. Você tem que zelar pelo Evangelho dele, pela obra dele, como também pela igreja dele. Senão eu não posso nem te considerar cristão. Então Paulo estava nesse propósito. E escreveu essa carta, eu acabei de ler essa carta com você. Quais eram uma das divulgações que ele notificava ser herética? O uso de presságios naturais e também o uso de calendários festivos. Paulo se incomodava pela seguinte questão: que todos estes procedimentos festivos ou de consulta, todos eles estavam sendo processados e invocados de maneira religiosa. Entenda, de maneira religiosa. Quero frisar isso aqui para você. Ok? Por isso pagão, porque não é só a questão do costume, da origem daquele sistema, mas estava sendo feito um culto também em pró a estas datas, em pró a esse calendário, como também a estas consultas. Eu vou explicar lá na frente o que seria um presságio natural, para aqueles que gostam de horóscopo, inclusive aqui, tá? O que o apóstolo define? Com base no que Jesus pregou. Que todos esses valores, ou conceitos, ou ideias, ou doutrinas que estavam sendo difundidas na igreja naquela época, que se alinham a de hoje, ele define que tudo aquilo ali era rudimentos do mundo, e
preceitos dos homens. Do mundo porque saiu do mundo, não de Cristo. E dos homens por quê? Porque foram eles que inventaram. E é uma coisa muito simples de você chegar nisso, no cálculo. Só saber quem é o autor desse conteúdo. Você vai saber se é Jesus ou é um homem. Então Paulo define que esse sistema que estava sendo ali usado e utilizado pela igreja, até mesmo com invocações e cultos específicos, que se tratava exatamente de um costume inteiramente pagão. E ele define que todas estas coisas se destruiriam com o mundo. O que ele quer dizer? Que todas essas coisas da qual o povo está usando, utilizando, processando para invocar Deus, que todas essas coisas iriam ser destruídas porque Deus não ia honrar. Porque para ele honrar, precisa ser dele. E você tem que entender isso. Porque enquanto você não entender isso na dureza da tua cabeça, você corre sérios riscos de desaparecer da existência. Inclusive de um plano de que Deus realmente te salve. Essa é a ciência. Deus precisa prover os códigos detalhados disso, de como nós temos que administrar nossa fé. Inclusive, a temática do que nós temos que cultuar, até mesmo esperar, crer. Porque são essas orientações que garantem a essa igreja a segurança de que o caminho que ela está seguindo, Deus está nele e vai honrar. Agora, se você quer pegar alguma coisa parecida, isso é você que está assumindo, não é a fé. Aí você assume também as agravantes. E o que Paulo deixa ali a igreja sugestionada? Bom, quais são as garantias de uma ação salvadora com Deus? Quais são as garantias que ele definiu que de lá vem salvação para nós? Vamos conhecer? O argumento disso, para orar, para pedir graça, para pedir misericórdia, quais são os argumentos de alegação a Deus para ele fazer alguma coisa por você? Que não é esse sistema aqui que ele está denunciando. E a preocupação, até que ele fala lá em Colossenses 1, versículo 25 ao 27, Colossenses 2, do verso 2 ao 3, esse a gente não leu, tá? Mas eu só estou citando aqui. Ele deixa clara a preocupação dele que a garantia de uma ação salvadora de Deus em nosso benefício, obviamente, é que os preceitos, a doutrina, o pensamento, os valores caminhem de acordo com a vida do Cristo. Se ele é a revelação e o pensamento de fé sobre Deus em carne, vamos seguir, pô. Porque é isso que difere das religiões. É o advento particular de Deus aqui entre os homens. É o que difere a ciência de Deus da ciência dos homens. O que Deus disse, o que Deus falou em pessoa. Então vamos trabalhar isso? Ou vamos continuar sendo ignorante? Eu não quero, obviamente, aqui impedir, como ele também, a tua tentativa de ser feliz, de se realizar do teu jeito. Mas chamar isso de Deus, você vai ter que provar. Chamar isso de coisa cristã, você vai ter que me convencer. Qual é o poder de convencimento que você tem para mim? A tua opinião, de nada me serve a tua opinião. Para aquilo que eu trabalho aqui. De nada serve a minha opinião para aquilo que eu exerço aqui agora. Você acha que eu tenho autoridade para alguma coisa? Por exemplo, entra ali, que ali salva. Você acha que eu tenho autoridade para isso? E nem que eu fale isso em nome de Deus. Que eu diga que isso está sendo revelado por Ele agora. Até isso tem que ser provado. Então quais são essas garantias? Quais são esses elementos que comprovam que a graça e a misericórdia de Deus podem chegar até nós? Por meio de culto, invocação, seja como for. Então a forma mais legítima daquilo que Jesus definiu por Ele mesmo
é que a capacidade de crer nele, aí entra evangelho, essa capacidade de crer nele e seguir Jesus, tá? Que tudo isso, que esta fé, que esta crença nele resulte em ações que testemunhem o evangelho da vida dele. Nós estamos numa data específica do ano e nós queremos saber que se essa data é especial para ele também. Se esse sistema foi usado por ele, se isso tem algum sentido para ele, para a vida dele, para a revelação dele, porque é isso que nós vamos testemunhar aqui. Agora não tem sentido eu ou você trazer de púlpito ou para dentro dessa igreja alguma coisa que não se alinha a isso, a vida dele, ou o que foi revelado dele, porque já é uma falsificação. E você deveria se envergonhar, para não dizer enfiar a cabeça entre as pernas, por fazer isso. Aí você entende o teor da minha indignação. Não é porque a sociedade para agora para festejar e confraternizar a virada do ano a minha indignação. E até você pode me perguntar, pastor, você tem alguma coisa contra isso? De festejar e comemorar? Não. Uma confraternização, uma janta, como você quiser. Não, não vejo nenhum problema. O problema é isso aqui. Que se registre ali a invocação religiosa. De que Deus está nesse evento e certos acontecimentos que você espera, que você aguarda, que você ora, que você pede, vai acontecer por aquilo. Por uma simples mudança de folha. Confraternize. Até agradeça a Deus pelo ano que está passando, mas em compensação, não torne isso um evento divino. Olha uma contradição que eu quero apontar para vocês aqui. Vocês sabiam que nós temos um calendário romano? Vocês sabiam que a Bíblia não tem calendário? Então qual é o calendário que nós seguimos? Um calendário pagão. Todos os 7 dias da tua semana tem nome pagão. Todo o calendário data. Alguns aqui até pensam, estão alinhadas a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Balela, mentira. Eles não têm no que se apoiar. Até isso eles controlaram. Se vocês forem investigar, as festividades judaicas, inclusive o calendário da qual eles se respaldam, já passam, não sei se ultrapassou já os 6.000 anos, né? Eu não tenho essa informação aqui. Eu quero dizer que não tem nada a ver com o nosso calendário. Então como é que você pega o calendário e bota isso para dentro da igreja e torna isso um culto? Aí a gente tem que justificar. Eu posso fazer com a minha família, mas eu não posso tornar isso um evento divino. Eu posso agradecer a Deus naquele momento pelas bênçãos que ficaram para trás, como eu faço todo dia, mas não vai mudar nada, não vai ter sentido nenhum para Ele, porque os propósitos dele não estão dependendo daquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho nada contra quem faz, só há um problema. Tornou religioso, você tem um sério comprometimento. Nós vamos para dentro da igreja fazer um culto da virada do ano, e aí você vê coisas bizarras acontecendo dentro da igreja. Você vê um agendamento místico e supersticioso e descarado sendo praticado pelas pessoas. E com que licença? A pedido de quem? Porque até a temática Jesus manda dentro da igreja. Até o tema que vai ser falado ele tem que mandar. E com que base vocês estão efetuando esse propósito aqui? Eu não quero ser religioso com você. Eu quero ser bíblico. Eu não quero que você pense mal de mim por falar isso a você. Pelo contrário,
Estou tentando expressar com você certa preocupação. Porque são estas generalizações de uso de termos, conceitos, pensamentos na teologia, que a igreja é, hoje, até o dia de hoje, escrava de um sistema. E manipulada por homens que subjugam o povo a uma servidão. Inclusive disso, de obediência a tendências e valores que são inteiramente de cunho e raiz pagã. Quando nós não temos uma agenda divina ou um propósito de Deus agendado para a virada desse ano, nós não temos, nós temos uma superstição agendada, não um propósito de Deus. Porque se for levar a sério o que está nas Escrituras, aí o quadro vai mudar.